Além de Grécia, nós devemos estudar Roma. Roma ela é dividida em 3 períodos, certo? E dentro desses 3 períodos nós temos a monarquia, a fase inicial, a república e o império. Novamente nós temos, conceitos que são importantes para a gente entender a política, para a gente entender as sociedades ocidentais, certo? Bom, a monarquia ela vai ser a primeira fase onde o poder vai estar concentrado ali na cidade de Roma e nos seus arredores. E as lideranças da cidade de Roma na monarquia vão ser pessoas que estão ligadas à Etrúcia, ou seja, os reis etruscos vão ser os governantes dentro do período da monarquia. Porém, já existia ali uma elite formada ali pelos patriarcas, as pessoas ali que eram anciões, eram chefes de família, que tinham uma influência dentro da cidade de Roma. E essas pessoas estavam insatisfeitas com o governo autoritário desses etruscos. E pouco a pouco eles vão formular ali, uma rebelião, tentando influenciar também uma parte da população. E no final ali do governo do sétimo rei etrusco, nós temos o fim da monarquia e o estabelecimento da república. Na fase da república, nós temos a criação do Senado, a criação das assembleias, a criação dos cônsules, certo? Bom, então Roma ela já vai se organizar de uma maneira totalmente diferente dos outros modelos de governo, mundo afora, já que nós vamos ter uma elite influente através ali daqueles patriarcas que vão se perpetuar no poder através do Senado. Porém, vão haver discussões dentro de assembleias. Inclusive, vai chegar ao ponto, onde nós vamos ter uma certa representatividade dos plebeus numa assembleia determinada. Então, dentro da República, nós temos uma organização onde nós temos o Senado, as assembleias e os cônsules. Agora eu vou dividir para vocês. Bom, o Senado, basicamente, ele era vitalício, certo? E para você chegar ali, você tinha que ser de um bom nascimento, certo? Ser da elite, ser da nobreza romana. Para você se tornar um consule, você tinha que ter uma certa participação na política, mas não necessariamente você necessitava ali de uma origem nobre, certo? E o consule, ele tinha ele tinha várias possibilidades de participação enquanto gestor. Tinha consules, que eram, relacionados às questões militares, aí tinham também pessoas que eram relacionadas à administração da religião, outras que eram relacionadas à questão, das finanças dentro da República Romana. Então, os consúlios, que têm também outros nomes, pretores, entre outros nomes, esses indivíduos eles tinham a responsabilidade de administrar determinados setores dentro da sociedade romana. Já o Senado, que era esse corpo de pessoas que tinham uma origem nobre, eles eram a última palavra dentro da configuração, dentro da criação das leis em Roma. Mas, antes de chegar no Senado, nós tínhamos as assembleias. Essas assembleias, elas poderiam ter tanto as assembleias de pessoas nobres, como também as assembleias dos plebeus. E a assembleia dos plebeus, elas levantavam questões que seriam levadas para o Senado, certo? Então, já tinha ali uma certa representatividade por parte dos plebeus através dessas assembleias. Porém, durante toda a República, vai haver uma disputa muito grande entre, as populações mais pobres e essa própria nobreza, já que quem tinha a última palavra era o Senado. Então, apesar da Assembleia dos Plebeus conseguir ali, levantar algumas questões, não necessariamente essas questões conseguiam ser aprovadas. Então vão haver muitas disputas entre os nobres e as pessoas mais desfavorecidas dentro da fase da República Romana. E essas várias disputas vão levar a reformas nas questões das terras, como é o caso, dos irmãos Gregório e Tibério. Porém, nem com essas reformas nós vamos ter ali
uma estabilização, né, da República Romana, até que, num determinado momento, essa república vai sofrer um revés. Por quê? As chefias militares, as chefias administrativas que antes eram controladas pelo Senado, elas vão cada vez mais ganhar força. Até porque o domínio de Roma ele estava expandindo após, né, as vitórias romanas sobre, né, a região de Cartago nas guerras púnicas. E ao expandirem o território, né, o poder ia cada vez mais se descentralizando e essas lideranças militares ganhavam cada vez mais influência. Até que vai ser, né, proclamado o primeiro triunvirato, onde nós vamos ter 3 militares administrando determinadas regiões em Roma, e através desse triunvirato nós vamos ter uma disputa política entre Pompeu e Júlio César. E Júlio César derrotando Pompeu, ele vai jogar, né, de certa forma, com o apoio da população e com o apoio dos militares, se tornando assim ditador vitalício depois e inaugurando uma fase onde as lideranças, né, políticas de Roma não tinham mais tanta influência do Senado. Essa fase é a fase do Império. A fase do Império ela ainda vai durar um bom período e vai passar por diversas etapas, diversas fases. Vai ter imperadores bons, vai ter imperadores, né, de certa forma, malucos. Vai ter diversas fases dentro dessa fase do Império, certo? E na reta final do Império, nós temos a oficialização do cristianismo como uma tentativa de manter o Império, já que com a invasão dos povos germânicos, né, e com os conflitos ali, né, devido à fome, a população vai começar a contestar o Império, para tentar manter essa população unida, vai oficializar o cristianismo. E além da oficialização do cristianismo, nós temos também a divisão do Império em 2 partes, a parte ocidental e a parte oriental, que também vai ser suficiente para aguentar mais um determinado período, porém o Império Romano vai ter o seu fim através das invasões germânicas, certo? Então, galera, para a gente fechar essa questão de Roma, é necessário a gente entender que a República Romana, ela não necessariamente era democrática, mas ela vai consolidar um conceito, né? Um conceito de divisão de poder, certo? E de eleição de indivíduos para determinados cargos. Isso é importante da gente entender, certo? Bom, além disso, nós temos a questão do Império. O Império Romano ele vai ser vasto e grandioso, certo? E na fase do Império, as lideranças elas não tinham mais ali uma influência grande do próprio Senado, que foi importante durante o período da República. E para a gente conceituar, o que é o Império? O Império é quando uma determinada liderança, uma determinada localidade governa outros povos e outras áreas. É isso que acontece no Império Romano. A cidade de Roma dominou várias regiões no norte da África, na região ali do Oriente Médio e também em regiões ali na parte superior do continente europeu, certo? Então o império é isso, é quando você tem uma liderança governando vários outros povos, certo? E essa fase do império, ela passa ali como uma importância para a questão da oficialização do cristianismo e a criação da Igreja Católica. É outro ponto que deve ser abordado e estudado por vocês, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, galera. Qualquer dúvida, entrar em contato comigo, estarei, né, à disposição, certo? E até a próxima.